Nem consigo explicar muito bem o que é que acontece quando eu estou a falar português. Sinto-me feliz. Hi guys, welcome back to my channel. It's time for a new language story video, and this time around it's one of the most requested ones. That is European Portuguese, Português de Portugal. My name is Stefano, this is Lingua e Passione, and as usual, I really hope you enjoy. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme onde estiverem neste momento. Bem-vindo a este novo vídeo. Hoje vamos falar português e vamos falar o português europeu, porque esta é a variante que eu falo. Hoje estou aqui para contar-vos a história do meu português, a história de como e porquê aprendi esta língua fantástica. Bom, a minha história começou na escola, no secundário. Estava no liceu, estava a aprender alemão, inglês e também espanhol. E, de repente, um amigo meu, que também se chama Stefano, disse-me: "Oh, Stefano, por que é que não estudamos juntos? Há este curso de tarde, facultativo, então não obrigatório, que a escola está a proporcionar. E por que é que não vamos estudar, fazer esse curso juntos?" E eu disse: "Por que não? Vamos lá aprender algo sobre a cultura brasileira e a língua portuguesa." Por que é que eu digo brasileira? Porque esse curso era de português do Brasil, de facto. Portanto, o meu primeiro contacto com a língua portuguesa foi com a variante brasileira. Gostei imenso. Gostava mesmo da professora, dos materiais que estavam a utilizar naquela altura. Mas o que é que aconteceu? Quando estávamos no último ano do liceu, tínhamos de estudar muito por causa dos exames, não é? Dos exames finais. E então deixámos de ir a esse curso por termos muita outra coisa a fazer, né? E depois disso houve um período em que eu perdi completamente o contacto com a língua portuguesa, até que eu participei. Fui para a faculdade, fui para a universidade para estudar tradução e interpretação, alemão e inglês, sobretudo. Mas quando eu participei no programa Erasmus, o programa de intercâmbio cultural e universitário entre as universidades europeias, eu fui à Alemanha. Fui à Alemanha estudar na faculdade durante 5, 6 meses. E foi aí, em Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, que eu encontrei um dos cursos melhores da minha vida. E era um curso de português. A professora desse curso era de origem moçambicana, mas cresceu em Portugal. Por isso eu é que aprendi este sotaque. E o primeiro contato foi mesmo estranho. Foi mesmo estranho. Eu estranhei essa maneira de falar, porque eu estava acostumado a falar... o pouco que eu tinha aprendido era português do Brasil. Mas eu ainda me lembro do primeiro dia. Eu entrei na sala de aula e disse: "Me chamo Stefano." E a professora disse: "O que é isso?" Disse: "Chamo-me Stefano." E foi esse o primeiro, digamos, a primeira frase que eu aprendi em português europeu. Chamo-me em vez de me chamo. E bom, começou uma longa história. O curso foi ótimo, durou 5 meses. No final dos 5 meses, eu já me sentia bastante fluente. E, bom, agradeço mesmo muito
muito à Universidade de Heidelberg e à professora por me ter ajudado nesses meses e por me ter dado essa oportunidade de aprender esta língua de forma tão aprofundada e bom. Quando eu voltei voltei para Milão para continuar os meus estudos na Universidade de Milão, continuei mesmo com o português, porque havia um curso de aperfeiçoamento também de tradução do português e continuei digamos, a aperfeiçoar os meus conhecimentos e aplicando-os também à tradução. Portanto, foi mesmo ótimo. E o facto de ter aprendido o português foi extremamente útil para os meus primeiros anos de carreira como tradutor, porque durante os primeiros anos, a maioria das traduções que eu fazia eram exatamente do português para o italiano ou do italiano para o português. Portanto, isto ajudou-me muito, digamos, do ponto de vista financeiro, não é? Eu tenho a impressão de que se eu não tivesse tido o português como língua de trabalho, provavelmente não teria conseguido continuar a trabalhar como tradutor independente durante muitos anos, como felizmente tenho feito até agora. E nos últimos anos, o que é que eu tenho feito com o meu português? Bom, na verdade não tenho muitas oportunidades para praticar esta língua, mas continuo a tentar mantê-la da melhor forma possível. Por exemplo, bom, às vezes utilizando-a durante as minhas aulas. Por exemplo, tenho dado várias aulas de línguas como finlandês, italiano, alemão, etc. A brasileiros e portanto, tenho vindo a utilizar o português também, digamos, oralmente no trabalho, mas sobretudo na escrita, né? Então, lendo romances ou lendo as notícias ou escutando o Diário de Notícias, o Jornal da Tarde, por exemplo, ou podcasts. Eu gosto muito dos podcasts do Público.pt, já o disse no outro vídeo. E bom, e depois outra coisa que eu gosto muito de fazer é escutar humoristas portugueses. Há um em particular de que eu gosto imenso, que é o Ricardo Araújo Pereira, o Gato Fedorento. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele. Ele é um humorista fantástico e também um homem de grande cultura, acho eu. Portanto, é realmente um prazer escutá-lo quando tem algo a dizer, seja para rir, seja para expressar a sua opinião sobre um tema. Bom, acho que é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem, se vocês precisarem de ajuda na vossa aprendizagem do português de Portugal, podem também escrever perguntas. Eu vou fazer tudo o que posso, tudo o possível para responder. Escrevam, se faz favor, quais são as dificuldades maiores que vocês encontraram aprendendo a língua portuguesa e bom, ficamos em contacto como sempre e à espera do próximo vídeo. Então, até breve. Muito, muito obrigado por ter escutado até este ponto e até à próxima.